dizer o seguinte: os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de modo ostensivo, nem se dirá ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde ele explicou aos discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui e ei-lo ali, não deveis sair nem o seguir. Pois como o relâmpago reluzindo numa extremidade do céu brilha até a outra, assim será como o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração, como ocorreu nos dias de Noé. Acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e matou-o a todos. Também, do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló, os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou todos eles. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para os tirar. Da mesma forma, quem estiver no campo, não torne a casa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Todo o que procurar salvar a sua vida irá perder, mas todo o que perder irá encontrar. Digo-vos que naquela noite dois estarão em uma cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Palavra da salvação. Para quem trouxe a sua palavra, com beijão nela. Agora aplauda a palavra do Senhor. O tema que foi proposto ali no finalzinho do versículo vai dizer assim: pois o reino de Deus já está no meio de vós. A gente começa ali percebendo que nessa passagem que foi proclamada ali, os fariseus estavam preocupados quanto que viria o reino de Deus, e eles começam a questionar o Senhor. O Senhor vai explicar que o reino de Deus não vai vir de uma forma ostensiva. Se a gente vai lá para o início do Evangelho, a gente vai ver o anúncio de João Batista, que já dizia: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. E aí o Senhor começa a explicar que o reino de Deus não vai vir de uma forma ostensiva. Depois ele vai dizer: o reino de Deus já está no meio de vós, porque é o próprio Cristo. Aqui a gente se depara com os fariseus, tentando identificar ali que se Jesus era o Messias ou não, tentando colocar à prova, porque os fariseus naquele tempo esperavam um Messias glorioso, esperavam ali um rei, um guerreiro, que viesse ali combater contra todos os opressores daquela época. Só que a gente sabe que o reino de Deus, ali o próprio Cristo, quando ele começa a instaurar o reino de Deus ali, onde ele inaugura ali, quando o verbo se faz carne, habita no meio de nós. Não é pelo jeito dos homens, não é pela lógica humana, mas é pela lógica divina, a lógica de Deus. E ali o Senhor já começa a alertar daqueles que são ali os falsos profetas, que vai dizer ali: ah não, fulano é o Messias, fulano é isso, fulano é aquilo, apartai-nos. E aí ele vai dizer que o reino de Deus, quando o Senhor vier, ali a igreja identifica, quando a igreja vai falar sobre esses assuntos. Que assuntos esses? Sobre a morte, sobre o paraíso, sobre ali o purgatório, sobre o juízo, vai falar sobre os novíssimos. E aqui
que eles possam viver aquilo que o Batista, João Batista já anunciava: convertei-nos e crede no Evangelho. O reino de Deus está próximo. É necessário uma conversão, é necessário uma mudança, é necessário se preparar. E aí o Senhor começa a explicar para os seus discípulos, vai dizer: não, vai ser igual no tempo de Noé. Aí diz que Noé estava ali edificando, ali construindo a arca, e o povo tendo Noé como um homem louco, como um homem alucinado, e o povo bebia, o povo casava, o povo ia para a festa. Hoje em dia a palavra é a resenha. Então vem ali os profetas, os homens de Deus, ali vem o sacerdote, vem o padre, nos tempos de hoje anunciando: o reino de Deus está próximo, convertemos e cremos no Evangelho. O reino de Deus já está no meio de nós, porque o Cristo inaugura o reino. E aí as pessoas estão vivendo ali da mesma forma, como Sodoma e Gomorra, bebendo. Hoje o nome é resenha, aí é resenha para cá, é festa para cá, é festa para lá. E o povo esquece do principal: o nosso corpo, ele vai passar, os bens vão passar, mas possuímos uma alma que é eterna, e as pessoas não estão se preocupando com a alma que é eterna. E aqui tem uma grande realidade para vocês, renascentistas, e eu acho muito bonito esse nome, porque aquela pessoa que vive o renascer se torna um renascentista. Só que o mais importante do renascentista, aquele que fez esse encontro, não é começar bem e nem continuar bem, mas terminar bem. As pessoas até começam bem, elas realizam o encontro, vai ali e depois colocam uma camiseta, uma mais bonita que a outra, a outra aqui. Eu tinha que ser um pouquinho maior, mas eu trouxe ela, porque eu ganhei, glória a Deus. E a pessoa veste a camiseta, começa a ir para os encontros, e ela vai ali, começa a participar com a perseverança. Talvez ela confessou, voltou a comungar, mas aí vai passando o tempo, elas vão começar a vivenciar aquilo que a palavra diz em Êxodo, no capítulo 32, no versículo 25, diz que Araão soltou as rédeas. A pessoa até começou bem, ela reparta ali, ela sai, ela se afasta das pessoas que levam ela para o pecado. Mas aí ela faz aquilo que a palavra diz lá em Araão, diz que ele soltou as rédeas. Sabe o que acontece quando Araão soltou as rédeas? O povo cai na idolatria e começa a adorar um bezerro de ouro. Então toda vez que soltamos as rédeas da nossa vida espiritual, a gente vive aquilo que aquele povo vivia, cultuando o bezerro de ouro. Só que hoje muitas vezes o bezerro de ouro é a minha vontade, é a sua própria vontade. Que você para de fazer aquela que é a vontade de Deus, para de seguir aquele que é o compromisso, aquela que é a aliança que você selou com Deus no dia que você fez aquele encontro, no dia que você renasceu, e aí virou um renascentista. E aí você afrouxa, solta as rédeas e começa a viver aquilo que você vivia antes do encontro. Repita comigo: mesmas escolhas. Misericórdia. Cadê os diabos? Mesmas escolhas produzem os mesmos resultados. Então não adianta nada você fazer o encontro do renascer, você ser um renascentista e sair de lá fazendo as mesmas escolhas, você vai produzir os mesmos resultados. Então antes de entrar naquele encontro, talvez você é envolvido com a bebida, talvez você é envolvido com a festa, com a farra, com a resenha, talvez você é envolvido com coisas erradas, talvez você mentir no seu trabalho. Hoje em dia, pessoal, eu não minto no meu trabalho, é tão difícil. Você se deparar com pessoas que é capaz de comprar um atestado, aí depois coloca a blusa do renascer, passa a maquiagem, as mulheres fazem a escovinha, faz sobrancelha, faz aquelas unhas de gel, de acrílico, sei lá o que. Homem é mais bagunçado, né? Se for casado, a mulher fala: não, não é arrumadinho, mas se for solteiro, tem largado. Homem é difícil, só funciona na base da mulher. Aí vem com o renascer, mas continua fazendo as mesmas escolhas para obter os mesmos resultados. E aí, no lugar de se tornar uma testemunha, o renascentista, aquele que renasceu, aquele que viveu, aquele que diz João no capítulo 3, quando Nicodemos, um homem do alto escalão, encontra com o Senhor escondido.
alguém chegar mais uma vez e falar assim, mas como eu já vou entrar de novo no ventre da minha mãe. Jesus também não pede dele e fala, vos necessário é nascer de novo da água e do Espírito, porque aquele que é da carne entende das coisas da carne, mas aquele que é do Espírito entende das coisas do Espírito. Vos necessário é nascer de novo da água e do Espírito. Então, de que vale você, renascentista, que fez aquele encontro renascer? Só que para você renascer, você precisa morrer. Hoje a igreja precisa de um avivamento. Hoje, essa paróquia, junto com esses renascentistas, precisa viver um avivamento. Só que as pessoas estão confundindo o que é um avivamento. As pessoas acham que avivamento é um evento. As pessoas acham que avivamento é quando tem um fulano de tal, é quando tem um ciclano. Não sabe o que é avivamento. A pessoa precisa morrer para poder ser avivada. Sabe quem é aquele que aviva as pessoas? Não é um homem, não. Quem aviva as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Então avivamento não é evento, avivamento não é retiro, avivamento não é encontro, avivamento é compromisso. É quando você se decide morrer com a vida velha e viver com a vida nova. Isso é avivamento. Porque as pessoas estão confundindo avivamento. Não, eu quero avivamento. A fulano encostou em mim, eu sou avivada agora. Fulano tinha que pegar a tora de madeira e te dar uma surra, porque não é para não encostar. Avivamento é um compromisso, uma aliança que você faz com Deus. A pessoa precisa morrer, mas aqui você entende errado. Não é que você precisa morrer. Ah, não, estou morto, eu já não quero mais, é um defunto, é um morto vivo. É uma pessoa desanimada. Sabe o que é uma pessoa desanimada? A palavra desânimo tem ali como radical ânimo. Ânimo significa alma. Desânimo seria sem alma. Quantas pessoas no meio de nós dentro da igreja desanimados, vivendo desânimo, morto-vivo, morto zumbi? E as pessoas precisam de um avivamento e ela entende assim um avivamento. Ah, não, avivamento é evento. Ah, eu fui no evento. Tem eventos que tem o nome avivamento. Mas o avivamento só vai acontecer quando existir um compromisso, uma aliança, quando existir um holocausto. Sabe o que significa a palavra holocausto, sim ou não? Deus, está todo mundo morto mesmo, pai. Eu não vou tacar água, eu não vou pegar a cadeira, eu vou arrebentar a cadeira de vocês daqui a pouco. Estou brincando. A vacina de você ver. Gente, você sabe o que significa a palavra holocausto? Sacrifício vivo. A gente vai ver a palavra de Deus em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 1. Vai dizer que quando Salomão terminou ali de edificar o templo, diz que ele ofereceu um holocausto. Sabe o que aconteceu? Diz que veio um fogo do céu e consumiu o holocausto. Eu acho muito bonito, porque quando a gente vai ali no encontro, no movimento, onde tem os carismas do Espírito Santo, as pessoas querem clamar o fogo do céu, mas sabe por que o fogo do céu não está vindo? Porque não existe holocausto.
pessoas dentro da igreja que roubam, sim ou não? Você conhece pessoas dentro da igreja que bebem, que está cheio de tranqueira e coisa errada, sim ou não? Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão vindo para a igreja e trazendo o mundo para elas, e fazendo da igreja como se fosse ali uma extensão do mundo. Aquilo que elas viviam no mundo, elas querem viver aqui. Qual é o testemunho que a gente tem para uma pessoa que talvez não viveu o renascentismo, talvez não viveu ali o renascer, talvez não renasceu da água para o Espírito, porque a pessoa fala: esse ano eu não vou para a igreja, porque fulano de tal está na igreja, e o que ele está fazendo lá, eu faço aquilo, a mesma coisa. As pessoas não têm compromisso, não têm aliança, não têm holocausto, não têm sacrifício, não têm penitência, não têm acesso, não têm compromisso, não tem. Como que a pessoa vai olhar e sabe, você renascer da água do Espírito? Não, isso é a mesma coisa, mesma escolha, mesmo resultado. Sabe o que a gente está vendo hoje, nos tempos de hoje? Uma raça de gabaonitas. Vocês conhecem os gabaonitas, sim ou não? Os gabaonitas estão lá em Josué, no capítulo 9, porque Deus, quando pede ali para Josué adentrar na terra prometida, a terra estava habitada, porque existe um processo. Deus derrama a promessa, Deus sela a aliança, Deus é fiel, ainda que a gente não seja fiel, Deus é fiel até o final, porque Deus não é homem para mentir, Deus não vai mentir como os homens, mas Deus derrama a promessa, só que precisa da nossa colaboração, porque Ele quer, não é porque precisa, é porque Ele quer. Então Deus confiou a terra prometida, só que aquela terra precisava ser conquistada. Então vamos supor ali que tinha águas lindas, mas ali tinha o Pessu, o Penorte, a expansão do Setoró, tinha o Incra, não é assim? E aí tinha Jericó, todo mundo conhece Jericó, porque fizeram cerco, Jericó estava dentro da terra prometida. Então o povo de Deus ia conquistando aquela terra que havia sido prometida. E aí tinha um povo ali perto chamado Gabaon. E aí sabe o que acontece? Os gabaonitas fizeram o que a gente vê no tempo de hoje dentro da igreja. Os gabaonitas falaram assim: olha, aquele povo é movido por Deus, aquele povo vai conquistar a gente. Vamos fazer o seguinte: a gente vai rasgar as nossas vestes, a gente se enrola no chão, a gente chega todo sujo, esfarrapado, com cara de cansado, perto do homem de Deus, o profeta, aquele que está conduzindo em nome de Deus, o povo, e a gente vai falar que é um povo muito, muito distante, e a gente sela uma aliança com ele, porque eles honram a aliança. Então, se a gente selou a aliança com eles, eles não vão poder conquistar a nossa terra. E foi assim que eles tramaram. Eles rolaram no chão, rasgaram as vestes, chegaram com cara de cansado, igual estou vendo muitos aqui com cara de cansado. Chegou com cara de cansado no encontro, camisa do renascer. Aí eles chegaram lá e fizeram uma aliança, e depois o homem de Deus, Josué, o profeta, descobriu que cada um era do lado. E sabe o que está acontecendo dentro da igreja? Pessoas que vestem uma camisa de um encontro, uma camisa de um retiro, que faz cara de santo, cara de paisagem, entra dentro da igreja, sela aliança, engana os homens de Deus, engana os sacerdotes, engana os profetas, mas vive uma mentira, vive um pseudo-batismo no Espírito Santo, porque não tem mudança, vive de sentimentalismo, porque não tem compromisso, vive de emoção. E a fé não é emoção, a fé é decisão, a fé é comprometimento. Se a sua caminhada com Deus não existe entrega, não existe renúncia, não existe ascese, não existe sacrifício, você está vivendo em Nárnia. Isso não é cristianismo. O Rei dos Reis subiu no alto da cruz. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se o nosso Senhor passou pela cruz, também iremos passar. Porque hoje em dia o povo que dá jeitinho brasileiro para tudo. E não quer conversar, não quer comprometer. Ah, mas eu gosto de uma cachaçinha no final de semana. Irmão, me mostra um santo que encheu o caneco de cachaça e trouxe a. Me mostra um. Não tem. No céu só entra quem é santo. Você sabia assim ou não? Levíticos capítulo 19. Sede santo porque o vosso Pai sou santo.
Sim ou não? Primeiro você precisa saber onde você está, onde você quer chegar, porque tem gente que não quer chegar em lugar nenhum, não sabe onde está. Vocês sabem onde você está. Eu acho que eu sei, se eu jogar no GPS, dá para me chegar em casa ainda. Mas sabe onde eu quero ir? Eu quero ir para o céu. Eu não sei você, renascentista, aonde você quer chegar. Mas se você quiser entrar no céu, a porta é bem estreita. Ou você ser uma aliança, um compromisso com Deus, se compromete, veste a camisa, mas vive aquilo que você se dispõe a viver. Não seja um cavalo bonito por fora, morto por dentro. Quantos mortos vêm dentro da igreja? Se o pai falar assim, eu preciso de tanto certo para fazer tal coisa, todo mundo lá fora, fica 2, 3 só. É sempre 2, 3 que fica fazendo tudo, porque o restante pula fora, o povo frouxo, o povo covarde. Como que São Justino, apologeta, ia descrever uma apologia no tempo de hoje, olhando para os cristãos que tem hoje. Ele não escreveu, eu tenho certeza que ele ia pegar um chicote e ia sair. Porque o povo não quer se comprometer com Deus. Sabe o que o povo está fazendo? Quando eu preparava essa pregação, Deus colocava no coração isso. Colocaram aqui Apocalipse, capítulo 2. O Senhor colocava essa passagem no coração. Apocalipse, capítulo 2, no versículo 2 seguinte, diz assim: conheça as tuas obras, eu conheço as tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não pode suportar os maus. Puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e o achaste mentirosos. Tens perseverança, sofrestes pelo meu nome e não desanimastes. O versículo 4 diz assim: mas tem contra ti que arrefecestes o teu primeiro amor. É uma palavra dura, meu irmão. Eu tenho para mim que arrefeceste no teu primeiro amor. É muito bom quando a gente bebe daquela água viva, lá daquele encontro, quando a gente veste aquela camiseta e aí gera amizades, casais conhecendo outros casais que têm um propósito, não de ficar enchendo a cara e fazendo festa, mas casais que querem ter filhos, casais que estão abertos à vida e não um casal que está vivendo conforme a moda do mundo, casais que querem ali, jovens que estão ali, homens e mulheres que estão ali, não querendo viver aquilo que diz as ideologias do mundo. Aí a pessoa começa a frequentar, começa a buscar, mas aí com o tempo solta as rédeas, começa a fazer as escolhas antigas e começa a colher as consequências daquelas escolhas antigas. Deixa de se comprometer, deixa de se entregar para poder viver ali aquilo que vivia no passado. Arrefecestes do vosso primeiro amor. Você lembra daquele primeiro amor, quando estava todo mundo com essas camisetas abraçadas, chorando, se comprometendo, selando uma aliança com Deus? Cadê esse amor palpitando aí dentro? Aí você fala: ai, eu estou sofrendo, eu estou sendo perseguida, é porque você não sabe como é que ela é em casa. Todo mundo tem uma cruz, todo mundo tem uma luta. Deus não prometeu aqui, ah não, aqui vai ser fácil, aqui você vai deitar na rede, tomar água de coco, viajar para Caldas Novas 2 vezes no ano, para a praia 2 vezes no ano, vai ter um sítio para você descansar tranquilo. Essa promessa que Deus deixou foi essa, não foi. Deus prometeu o céu, mas para chegar lá passa pela cruz, e aí você precisa saber onde vai. Antes eu não posso ficar da pode, como é que você pode? Mas o teu objetivo principal não é se preparar para viajar, o seu objetivo principal é se preparar para entrar no céu, porque as pessoas estão confundindo as coisas. Tem gente que passa a vida todo dia correndo atrás para poder ter um carro legal, para poder ter uma casa legal, e depois você tiver esse encontro, eu sei que tem gente já quer para casa, já não está para o de carro que eu fora. Tua vida é só pelos bens materiais. Não, tua vida é nosso lugar é lá, nosso lugar é no céu, lá há muitas moradas, as pessoas não estão mais se preocupando com a alma que é eterna. Então vivendo aquilo que diz a palavra que foi proclamada, aquilo que é o nosso tema. Igual no tempo de Noé, ele construindo a arca, se preparando para viver aquilo que o Senhor havia confiado. E o povo achando que ele era louco, igual tem muitas pessoas achando que você é louco, é louca. Por quê? Porque você parou de andar, porque você se afastou dos depósitos, você se afastou da bebida, você se afastou aí das resenhas.
A traição está vindo de casa, as pessoas têm inveja porque você batalhou, conquistou alguma coisa. Ah, você não vem mais aqui. Aí quando a mulher engravida, o casal que mais um filho aí começa as piadinhas. Eu estou no quinto filho, né? A gente perdeu um para o céu. Estou no quinto, aí as piadinhas como? Vai ter os nomes tudo da Bíblia. Está no Antigo Testamento, vai chegar no Novo. Vão ser 12 apóstolos, raça de víboras, todos eles. Um machado está posta, cultura da morte. Fechou, lacrou, fechou a casa, acabou. Que acabou? Nós somos cristãos, católico, apostólico, romano. Aqui não tem fechou, aqui não tem maquiadura, aqui não tem vasectomia, aqui é aberta a vida, aqui tem método bíblico, aqui é a igreja, isso é a igreja católica, apostólica, romana. Se você está achando que ser católico, apostólico, romano é fácil, não é não. Tem uma grande cruz lá, mas quem subir nessa cruz, quando Deus permitir, vai amanhecer lá, na eternidade do céu, e não viver pela modinha, não viver pela ideologia, não viver pela cultura de God, que aí já chega lá. Seu filho é o quê? Masculino, feminino, indefinido. Tem base um papel desse, dá vontade de queimar. O próprio médico fala, vai ao sexo da criança. Está vendo como o mundo está preocupado com as coisas aqui na terra. Tem gente esperando a resposta da política. Tem gente esperando a resposta dos homens. Tem que esperar de Deus, é Deus. A última palavra é a de Deus. O nosso coração tem que estar alicerçado em Deus. A palavra de Deus diz, João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira, vós sois os ramos, aquele que permanece em mim, eu nele, esse produz muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. A igreja, o renascer, precisa viver um avivamento, mas para viver esse avivamento, não é a gente ser morto-vivo, desanimado, zumbi, sem esperança. Não, a gente precisa morrer com o pecado, morrer com o mundo, morrer com as ideologias e pedir para que o Espírito Santo venha nos avivar e não viver conforme a carne, mas viver conforme o Espírito, fazendo da nossa vida um holocausto, um sacrifício vivo, aonde o fogo vem e nos consome. Porque tem muita gente que fala, eu quero fogo do Espírito Santo. Na hora que o fogo vem e começa a queimar, a pessoa não quer mais. Tu acha que o fogo faz o que? Queima. Ele vai queimar mentira, vai queimar hipocrisia, vai queimar falsidade, vai queimar todos os contratos que você fez com Satanás. Porque hoje tem mais tem as pessoas fazendo contrato com Satanás. Ah não, eu quero ser da igreja, eu quero ser de renascer, eu quero ser da pastoral tal, mas eu não abro mão disso aqui, contrato com Satanás. Ah não, eu concordo com a igreja, mas se a pessoa for estrupada, eu acredito que ela tem que fazer tal contrato com Satanás. Ah não, eu posso ser da igreja, mas eu vou fazer o gato da luz porque eu estou no contrato com Satanás. Quantas pessoas selando contratos com Satanás, fazendo barganhas? Ou você se entrega inteiramente para Deus, irmão, ou desculpa, se você for morno, Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, Oxalá fosse quente ou fosse frio, como é morno, será convidado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, diz assim, a porta voltou ao lamaçal. Provérbios capítulo 26, versículo 11, diz, o cão voltou a lamber o próprio vômito. É isso que a gente vê. Aí vem o pessoal, prepara, reza, um encontro, renascer. Aí vai lá, tem pregação, pregador, tem peça, tem um monte de coisa lá. Aí a pessoa não, camiseta, começa a frequentar a igreja e solta as pedras. Aí começa a fazer as coisas antigas. Aí vira um morto vivo, vira um gabaonita, bonito por fora, por dentro está morto, porque não tem compromisso. Ah, precisa de um avivamento, precisa que você crie vergonha na sua cara, morra do mundo e comece a viver para Deus. Ah, eu não quero. É isso que eu preciso. Compromisso com Deus. Aí você fala assim, mas eu não dou conta, claro, a gente não dá conta. Mas não é para viver conforme a nossa força, é para viver
A geladeira, você pode ter uma geladeira duplex? Pode. Mas sabe o porquê que a gente tem que acompanhar um monte de casal se separando? É porque a prioridade dentro da casa deles foi o sofá reclinável, foi a cama queen size, king, sei lá o nome dessas coisas. A prioridade foi a televisão de 102 polegadas. Sabe qual é a prioridade do casal cristão? É o altar e a mesa. Porque é o altar que tem dentro da casa onde se adora o próprio Deus, onde se edifica o altar, Deus vai permanecer lá. E sabe o que é importante? A mesa, onde vai ter a comunhão, onde vai ter ali a comunhão, onde vai ter o diálogo, onde vai ter a conversa. Ah, meu filho está em depressão, vem aqui em casa rezar por ele. Claro! Porque a prioridade na tua casa é a tela, é a televisão, é o celular, é o computador, é o tablet. Mas cadê que a família senta na mesa para poder comer junto? Para olhar no olho do outro? Ah, todo mundo trabalha pelo menos um dia na semana, não é possível que você sentar a família na mesa. O altar da sua casa não é só para mostrar para os outros que é bonito, não, é para você meter o seu joelho lá e rezar. Aí depois está com ansiedade, depressão. Antes, pelo amor de Deus, vai lá em casa, meu filho está se cortando, está querendo se matar. Claro! Teu filho vê você fazendo o quê? Aqui é para os homens, porque homem é uma raça rara dentro da igreja, nunca vi. O homem de oração não é mais raro de se ver do que. Ei, sabe qual o mundo do homem? Proteger, prover e procriar. Quando fala em procriar, o homem pensa que é ter relação sexual. Ei, procriar tem um contexto espiritual. Ei, homem, chefe da casa, se você não gerar a vida espiritual no teu filho, ele nunca vai rezar. E tem muito filho trancado dentro do quarto porque não tem um homem de oração dentro daquela casa. E você não está gerando vida na graça dos seus filhos. E sabe por que a tua casa está de pé? Porque tem uma mulher lá de oração sustentando aquela casa. Para você parar de ser covarde e assumir o seu posto. E gerar vida na graça dos seus filhos. Prover o alimento espiritual, não só o físico. Como que promove? Como que vai prover o alimento espiritual? O homem, chefe da casa, não tem vida espiritual. Que alimento espiritual que ele vai fornecer dentro daquela casinha? Muros da mulher unir e educar. Hoje em dia a gente não sabe o básico. Por isso que é um casamento acabando. Os pais ali é quase bombeiro. Hoje em dia é só para pagar incêndio. O povo antes de chegar no incêndio, o casamento se acabando, com traição. Por que não chega antes para ter um direcionamento espiritual? Por que não vive aquilo que a igreja católica diz? A método bíblico não funciona a sua cara de pau. Você não quer viver um processo, por isso que não. Porque o casal vem castigado, vem tomar todo mundo de 5 em 5 dias que leva. Ah, eu não vou viver aqui. Claro, você não quer viver um processo. Aí vai falar que não dá certo. Não dá certo porque você não tem vergonha na cara para viver o processo. É isso. Gente, sabe o que é isso? Avivamento. Por incrível que pareça. Avivamento é isso, é você morrer para o mundo para viver para Deus. É isso que a igreja precisa. Precisa de cristão, imitadores de Cristo e não de gabaonitas, que é uma fraude, que é uma farsa, que é uma fake news, que é bonito por fora e seco, morto por dentro. É igual a figueira estéril. Sabe por que Deus condena aquela figueira estéril e manda lançar no fogo? Porque aquela figueira estéril estava no período onde não era para ter roupagem, folhagem, não era para ela estar bonita por fora, era para ela estar vivendo o processo. E aquela figueira estava frondosa por fora, mas estava morta por dentro. A gente precisa viver o processo. Não é dar um jeitinho para o brasileiro, não é cortar caminhão. Isso é avivamento. É quando a gente morre para o mundo para poder viver no Espírito e na graça. Isso vai doer, claro que vai. Eu tenho um filho autista em casa. As pessoas não estão pregando isso não, cara. As pessoas não falam isso não. Tem gente que é romântica e fala que o autismo é uma maravilha, que é isso, que é aquilo. Não é! Me dói quando meu filho entra em crise, que eu tenho que abraçar ele, onde ele tenta bater na gente. Ele cansa fisicamente. E aí tem gente floreando, falando que é bonitinho. Não, é o processo. Mas ele é meu filho, eu amo. Isso é avivamento, é morrer para o mundo e viver para
Jesus. Ali em João capítulo 10, indo para o 11, Jesus, ele passa por um momento de dor com a perda de Lázaro. Diz que Lázaro estava morto há 3 dias. Só que Jesus chega naquele lugar e ele ordena retirar a pedra. Quem retirou a pedra? Jesus? Não. A comunidade. Primeira lição: existem graças, existem curas, existem milagres que a gente só vai viver dentro da comunidade. Então, se você não estiver inserido na comunidade, tem muita pedra na sua vida que não vai sair. Aí diz que retiraram a pedra. E aí Jesus ordena, ele diz assim: Lázaro, vem para fora. Jesus, o autor da vida, reanima Lázaro, só que precisa de Lázaro sair da região dos mortos, porque Cristo traz Lázaro de volta à vida, mas sair da região dos mortos depende se eu ou você quer ou não. Então tem muitas pessoas que vivenciaram o renascer, aonde Cristo ordenou para que a pessoa que estava como morto vivo, na depressão, na ansiedade, no vício, na droga, pediu para ela voltar à vida. Só que a decisão de sair da região dos mortos depende de você querer sair de lá. Não adianta Cristo te ressuscitar e você querer viver na região dos mortos. Então levante e saia da região dos mortos, porque essa é a ordem para você no dia de hoje. Ele vai se dizer: ei, Lázaro, filho, vem para fora. Saia da região dos mortos. Venha viver a vida em abundância. E aí diz que Lázaro saiu todo enfaixado. E Jesus ordena mais uma vez: retirai as faixas, retirai. Quem retirou Jesus? A comunidade de novo. Tem muitas pessoas com muitas amarras na sua vida, na sua casa, no seu matrimônio, na sua história. Mas sabe por que essas amarras estão aí? Porque existem graças, curas e libertações que você só vai receber se você estiver unido à comunidade, como unidade, como unidade. Se você estiver caminhando sozinho, não tem como. Então primeiro Jesus ordena para retirar a pedra, depois ele comunica a vida, mas precisa da sua decisão de sair da região dos mortos, de dar aquela faxina no teu coração, de fazer uma confissão bem feita, de voltar à vida sacramental e parar de viver vida observada, vida torta, vida muda. E aí você sai da região dos mortos, precisa que você depasse. Você vê que quando Cristo vai realizar a cura, o milagre, ele estende a mão. Mas a decisão de pegar a mão de Cristo, de acolher, de tomar posse. Hoje eu tenho visto uma realidade triste, que às vezes a gente vai num lugar e proclama a cura, e a pessoa não toma posse, porque ela não acredita. Tem base isso. A pessoa acredita no Instagram, acredita na fofoca, acredita nos políticos, acredita em tudo menos em Deus. Está vendo? Aqui quando chegamos. Então hoje a ordem para você: Lázaro, vem para fora, sai da região dos mortos. Vamos ficar de pé, a gente vai rezar. A gente vai fazer um compromisso com Deus hoje, porque não é com os homens, não é comigo, não é com Deus, é com Deus. Não adianta nada ficar vivendo de encontro. Ah, então quando vai ter quando renascer, aí tem as equipes, a maravilha. O renascer você tem que viver todo dia. Se você não morrer no mundo e renascer para Deus todos os dias, não valeu nada, você não entendeu nada, você nem começou a caminhar ainda. Você merece ter umas 3 surtos, uma só não está bom não. Então agora a gente vai vivenciar um compromisso com Deus, onde você, que é um povo, não, a gente está numa geração de povo que aqui encosta, não vai encostar aqui. Se fosse uma encostar, faz um filho aqui, eu encosto rapidinho, vai todo mundo para casa, acabou.
Não é pelo toque da mão, é pelo compromisso, pela aliança que você sela com Deus. Tem que ter comprometimento, tem que ter entrega, tem que ter holocausto, tem que ter sacrifício, tem que ter uma aliança que você sela com Deus, onde você fala assim: ei, pai, eu não tenho força, mas a partir de hoje eu quero colocar o cigarro aqui nessa cruz, eu quero colocar a minha vida nessa cruz, eu quero colocar o adultério, a mentira, a fraqueza, a fragilidade, eu quero colocar tudo aqui, Senhor Jesus, e que o Senhor me encha com a força do alto, do teu próprio Espírito, para eu poder viver na graça do Espírito e não pela carne. E aí você faz uma aliança, aí você faz um compromisso com Deus, falando: eu não quero voltar para a vida velha, eu não quero voltar para a resenha, eu não quero voltar para a mentira, eu não quero voltar para o alcoolismo, eu não quero voltar para o fumo. Quantas vezes eu fumei uma carteira de cigarro chorando? Quantas vezes eu usei droga querendo parar? Quantas pessoas que eu tenho que atender chorando a ponto de tirar a própria vida por conta de um vício? E sabe quando que começou com o primeiro gole? Na primeira resenha. Ei, você, mocinha, faça um compromisso com Deus e renuncie o anticoncepcional. Renuncia o sexo fora do casamento. Ei, você que ainda não regularizou a sua vida matrimonial, regulariza, volta para a vida sacramental. Lázaro, vem para fora, filho. Sai da região dos mortos. Se comprometa com Deus, sai da vida velha. Deixa Deus te trazer a vida, deixa Deus reavivar os sonhos. Quantas pessoas aqui que tinham sonhos que estão engavetados, que estão trancafiados, amarrados? Deixa Deus trazer para fora. A gente vai cantar essa canção e você vai se comprometer com Deus. Essa canção é muito forte. Essa canção ela vai dizer assim: eu já tirei as sandálias, eu deixei tudo lá fora, vem e faz morada. É só isso. Sabe quando que isso aconteceu? Isso aconteceu quando Moisés estava com 80 anos no deserto. Eu acho bonito porque antes de Moisés encontrar a sarça, diz que ele estava além do deserto. Fala assim: Moisés estava além do deserto. Ele avistou a sarça. Talvez você ainda não avistou a sarça, porque você estacionou no meio do deserto. Você arrefeceu na tua fé, você arrefeceu no teu chamado. Mas vai além, continua. Moisés teve que passar por 2 gerações, porque nas Sagradas Escrituras uma geração é contada por 40 anos, ele estava com 80. Eu não sei quantos anos você tem, quantas pessoas têm decretado na sua vida assim: eu não posso passar por isso, eu não devia passar por isso, eu não quero passar por isso. Ei, você está colocando entraves no mover da graça. Você tem que declarar a sua vida: eu tenho que passar por isso com a graça de Deus, eu tenho que enfrentar isso com a graça de Deus, eu vou superar isso com a graça de Deus. Além do deserto, Moisés avistou a sarça, e quando ele se aproxima daquele mistério, o Senhor fala: tirai o calçado dos teus pés. Tirar, porque o lugar em que você habita é santo. Esse ato de tirar as sandálias é como se você fizesse um compromisso com Deus, onde você falava assim: olha, Senhor, eu não quero mais viver naquela vida velha, hoje eu quero selar um compromisso, hoje eu quero avivamento, hoje eu quero comprometimento, hoje eu quero largar, deixar. Eu quero te convidar a viver essa dinâmica aí no dia de hoje. Só para quem tem coragem, quem não tem, senta aí, vai dormir, faz o que você quiser. A graça, o mistério, a experiência é para aqueles que têm a ousadia de ir além, de dar um passo na fé. Eu te convido, você, em nome de Jesus, tira suas sandálias. Ele falou: não porque eu estou pedindo, mas ao tirar a sandália, o comprometimento com Deus é você dizer assim: Senhor, eu quero me comprometer com a tua
Veja o Senhor vir aos sonhos, pessoas que há muito tempo ignoraram mais arrefecer no teu primeiro amor, arrependa de volta. O Senhor está aí. Floresça novamente. Você que estava estéril na tua vida espiritual, floresça novamente em nome de Jesus. Floresça os dons, os carismas. Glórias e glórias a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Um grande louvor agora ao nosso Deus. Vai louvando Ele, vai para fora. Vai dizendo: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é misericórdia. Eu te louvo.